Fala galera, beleza? Hoje nós vamos com a aula de multiplicação e divisão de decimais. Se você não acompanhou a aula passada e tem dúvidas na adição, subtração e comparação de números decimais, clica aí no card que vai aparecer para você para assistir a nossa aula anterior e chegar com tudo nessa agora. Então vamos lá. Como a gente multiplica números decimais? A nossa estratégia até aqui tem sido fazer as operações o mais próximo possível de como a gente faz com os números inteiros, e com a multiplicação não será exceção. Nós vamos fazer a multiplicação como se fosse com números inteiros, e aí a gente só tem que atentar para a posição da vírgula, que vai depender da quantidade de casas decimais. Então, vamos ver o primeiro exemplo. No nosso primeiro exemplo, vamos fazer a multiplicação do número 0,6 pelo número 0,8, dois decimais. Vamos ver como fica. Vamos armar a conta normalmente e fazer a conta normalmente também, como se estivéssemos multiplicando números inteiros. Então, 8 vezes 6, 48. 8 embaixo, sobe 4. 8 vezes 0 dá 0, com os 4 que subiram, fica 4. E aí fazemos 0 vezes 6. Da mesma forma que nos números inteiros, nós vamos pular esta casa, ok? E vamos colocar o resultado de 0 vezes 6, que é 0, embaixo do 4. 0 vezes 0 é 0. E aí nós vamos somar da mesma forma que fazemos com os inteiros. Nosso resultado, então, será 0,48. E agora é hora de prestar atenção na posição da vírgula. A posição da vírgula vai ser obtida contando a quantidade de casas decimais, de casas depois da vírgula, que cada número tem. Então, 0,6 tem uma casa depois da vírgula, 0,8 também. Então, ao todo, nós temos duas casas depois da vírgula. Então, a posição da vírgula será... Vamos imaginar que ela esteja bem aqui depois do 8. Vamos contar duas casas, uma, duas. Então, ela fica bem aqui entre o 0 e o 4, ok? Então, super simples. Basta multiplicar normalmente e a posição da vírgula será a soma da quantidade de casas decimais dos números que a gente multiplicou. Então, vamos agora para o segundo exemplo. 2,53 vezes 1,2. Vamos armar. Reparem que eu não precisei colocar o 2 embaixo do 3. Na multiplicação, não importa a posição dos números. Eu poderia colocar esse 1,2 um pouquinho mais para a direita, ou como eu coloquei aqui, mais para a esquerda, simplesmente não importa. Por quê? Todos os números de baixo, todos os algarismos de baixo, serão multiplicados por todos os algarismos de cima. Então não importa a posição. Vamos lá fazer essa operação. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. Descemos o 0, subimos o 1. 2 vezes 2, 4. Mais este 1 que subiu, 5. Agora é hora de multiplicar o 1. 1 vezes 3, 3. E aí, novamente, fazendo a lembrança de que o 3 vai aparecer embaixo do 0, pulando uma casa. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 2, 2. Vamos somar. 6 mais 0 é 6, 3 mais 0 é 3, 5 mais 5 é 10, subimos 1, 2 mais 1, 3. Hora de posicionar a vírgula, a parte mais importante da nossa operação. 2,53 possui duas casas decimais, 1,2 possui uma casa decimal. Ao todo, nós temos três casas decimais. Então, vamos imaginar a vírgula depois do 6 e contar três casas. Uma, 2, 3. Portanto, nosso resultado será 3,036. Super simples. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para alguns detalhes. Em matemática, não basta você saber fazer a operação. Você precisa entender todos os detalhes sobre essa operação para resolver problemas, que é o verdadeiro objetivo da matemática. Ela existe para que a gente possa resolver problemas, ok? E a gente só vai resolver problemas se a gente conhecer muito bem as nossas ferramentas de trabalho. Então,
nós temos aqui 0,6 vezes 0,8. Voltando para o primeiro exemplo. Reparem que o resultado dessa multiplicação foi 0,48. Mas 0,48 é menor que 0,6 e é menor que 0,8. Não parece um pouco estranho o resultado de uma multiplicação ser menor, ou seja, diminuir em vez de aumentar? Geralmente, a gente associa a multiplicação a um aumento, e isso é verdade quando nós estamos no universo dos números naturais. Mas aqui, trabalhando com os números racionais, que é o conjunto do qual os decimais fazem parte, multiplicar por um número entre 0 e 1 significa reduzir esse número. Isso é uma novidade. Quando nós multiplicamos por um número maior do que 1, nós aumentamos esse número. Agora, quando nós multiplicamos por um número entre 0 e 1, na verdade nós estamos reduzindo esse número. Esse novo conceito aparece porque nos números naturais nós não temos nenhum número entre o 0 e o 1. Então não existe multiplicação por um número entre 0 e 1. Por isso, como nós só multiplicamos por números maiores do que 1 nos naturais, os nossos números, os nossos resultados sempre aumentam. Se multiplicarmos por 1, ele se mantém. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Agora, nos números racionais, nós temos a possibilidade de multiplicarmos por números entre 0 e 1. E quando nós fazemos isso, nós estamos reduzindo o nosso número, ok? Vale mais uma vez a lembrança. 0,48 é menor do que 0,6. Se você acha isso estranho, se você não entende bem por quê, novamente fica o convite para você ir no nosso vídeo anterior sobre esse assunto, e aí você vai entender por que 0,48 é menor que 0,6, ok? Reparem que no nosso segundo exemplo, nós multiplicamos o 2,53 por um número um pouquinho maior do que 1, que é 1,2, e o nosso resultado, de fato, foi maior. Então, multiplicar por números maiores do que 1 significa aumentar o meu número. Multiplicarmos por números entre 0 e 1 significa diminuir o nosso número, ok? Ah, professor, e multiplicar por números menores que 0? Bom, números menores que 0 são negativos. Então, multiplicar por um número negativo, a única coisa que eu posso garantir é que eu vou trocar o sinal deste número, ok? Então, vamos para a divisão. Pessoal, para dividirmos números decimais, adivinha qual vai ser a nossa estratégia? Isso mesmo, transformá-los em números inteiros, ok? Transformar a divisão de decimais em divisão de inteiros. Vamos com o nosso primeiro exemplo. 2,61 dividido por 3. Vamos armar essa conta de dividir, colocar os nossos números. E agora, como transformar esse 2,61 no número inteiro? E por que isso é importante? Bom, eu não sei dividir com decimais, eu só sei dividir com inteiros. Então, eu vou transformar o meu decimal no número inteiro. Agora, eu não posso fazer isso de qualquer forma. Eu preciso fazer isso de uma forma que o meu resultado não se altere. Então, eu vou usar estratégias da matemática. A nossa estratégia vai ser o seguinte: eu vou trazer esta vírgula desta posição para depois do 1. Em vez de 2,61, eu vou ter 261,0, ou seja, 261. Mas para fazer isso, eu preciso compensar de alguma forma. Então, vamos fazer isso passo a passo, ok? Para que você entenda o que está acontecendo. Se eu passar a vírgula uma casa para a direita, transformando o meu número em 26,1, o que eu fiz com esse número? Bom, se eu coloquei a vírgula uma casa para a direita, significa que eu multipliquei o meu número inicial por 10. Então, de 2,61, ele foi para 26,1. Professor, eu posso mudar o número assim? Não, você precisa de uma compensação.
Então, a compensação por multiplicar o dividendo por 10 vai ser multiplicar o divisor por 10. Se eu multiplicar ambos por 10, eu não estou alterando o meu resultado, ok? Multiplicar por 10 significa colocar um zero à direita desse número. Então, 2,61 dividido por 3 tem o mesmo resultado que 26,1 dividido por 30. Essa é a ideia. Basta repetirmos, portanto, o processo. Se andarmos com a vírgula mais uma casa, de 26,1 iremos para 261. Se eu andei com a vírgula uma casa, eu preciso colocar mais um zero no divisor. E agora nós temos 300. Então, o meu primeiro objetivo foi alcançado. Nós transformamos a nossa divisão de números decimais em uma divisão de números inteiros, ok? Poxa, professor, mas 261 é menor do que 300, eu ainda não consigo dividir, como eu faço? Bom, basta multiplicarmos mais uma vez por 10. E agora, como nós já temos um número inteiro, multiplicar por 10 significa colocar um zero à direita. Então, nós temos 2.610. Poxa, professor, mas se eu colocar um zero à direita, eu vou ter o mesmo problema. 2.610 ainda é menor do que 3.000. Sim, é verdade. E é por isso que nós vamos colocar o nosso zero vírgula aqui embaixo, ok? Esse zero vírgula indica que o nosso resultado foi dividido por 10. Então, novamente, nós temos a compensação. Multiplicamos por 10 e dividimos por 10, ok? Então, a compensação está feita e agora nós podemos dividir normalmente. 2.610 dividido por 300 dá o resultado 8. 8 vezes 300 é 2.400. Para 2.610, nós temos o resto, 210. Agora, 210 é menor do que 300. Como nós fazemos? Colocamos novamente o zero à direita. Então, colocamos o zero aqui à direita. 2.100 dividido por 300 tem como resultado 7. 7 vezes 300 é o próprio 2.100, portanto, nós não temos resto, nosso resto é zero. Fechamos a conta. Alguém poderia perguntar por que nós colocamos o zero à direita e aparentemente não fizemos nenhuma compensação, nós só seguimos normalmente com a divisão. Por quê? Bom, na verdade, nós fizemos uma compensação sim. Ao colocar esse zero à direita e prosseguirmos com a divisão, repare que esse 7 aparece na casa dos centésimos, que é 10 vezes menor que a casa dos décimos. Então, nós reduzimos a ordem, nós fizemos a compensação sim, tá certo? Então, o que nós devemos fazer para dividirmos decimais é transformar nosso dividendo e nosso divisor em números inteiros. Nesse primeiro exemplo, bastou transformar o dividendo, já que o divisor já era inteiro. Então vamos para um segundo exemplo para fixarmos as nossas ideias. Vamos dividir 15,6 por 0,05. Agora os dois são decimais. Então, novamente, vamos armar a nossa conta e começar a divisão. Agora, nós temos que eliminar a vírgula, tanto do dividendo quanto do divisor. Ao fazermos a primeira mudança na vírgula, nós já temos 156. E, no divisor, nós passamos a ter 0,5. Agora, para eliminarmos a vírgula do divisor, novamente temos que multiplicar os dois números por 10. Como a vírgula do 156 já sumiu, basta colocar um zero. E quanto ao divisor, basta simplesmente eliminar a vírgula. Então, nós temos 1.560 dividido por 5. Como esses zeros não são mais necessários, nós podemos simplesmente apagá-los. E aí nós temos 1.560 dividido por 5, que é uma divisão de inteiros. 15 dividido por 5 tem como resultado 3. 3 vezes 5, 15. Para 15, 0. Basta, então, nós descermos o 6. 6 dividido por 5
dá 1 e sobra 1. Descemos o 0. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. Resto 0, fechamos a conta e acabou a nossa divisão. O nosso resultado, portanto, é 312. Então, resumindo, basta você caminhar com a vírgula até eliminá-la, mas é importante você fazer isso tanto no dividendo quanto no divisor, para que não haja erros no resultado, ok? Para que o resultado se mantenha. No fim, você terá uma divisão de inteiros e isso você já sabe fazer. Um último detalhe que eu gostaria de chamar a atenção aqui é o seguinte. No nosso segundo exemplo, o resultado foi 312, que é muito maior do que 15,6. Ou seja, nós fizemos uma divisão e o resultado foi maior, nós acabamos aumentando o nosso número. Novamente, parece estranho, porque nós associamos a divisão a uma redução, a uma parte, e não a um aumento. Isso é uma outra característica dos números racionais. Toda vez que nós dividimos por um número entre 0 e 1, o nosso resultado fica maior. Então, os números entre 0 e 1 funcionam de maneira inversa aos números maiores do que 1. Se eu multiplico por um número maior do que 1, eu aumento. Se eu multiplico por um número entre 0 e 1, eu diminuo. Se eu divido por um número maior do que 1, eu diminuo. Se eu divido por um número entre 0 e 1, eu aumento. Okay? Isso é uma característica dos números decimais entre 0 e 1. Então, não é porque você dividiu e achou um resultado maior que o seu resultado está errado, ok? Nós temos que aprender como cada conjunto numérico funciona. Então, a cada conjunto que a gente aumenta, nós estamos ampliando a nossa noção de número. Nos números naturais, nós só temos os inteiros positivos e o zero. Nos números inteiros, já passamos a ter números negativos. E nos números racionais, já passamos a ter frações e números decimais, ok? Então, aos poucos, a nossa noção de número vai se ampliando conforme o nosso conhecimento e a nossa necessidade de utilizá-los também aumenta, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desta aula. E na nossa próxima aula nós vamos trabalhar com as dízimas periódicas. Então, se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários para que a gente possa ajudar vocês, ok? Grande abraço e até a próxima aula.